Toda vez que chegamos nesse período, podemos dizer assim, no primeiro trimestre do ano, principalmente ali fevereiro, março e abril, nós temos motivos, digamos assim, para relembrar de, de um período muito difícil no mundo todo, né? Que foi o período do Covid. Naquela época foram inúmeros mortos. Eu não tenho aqui comigo a informação do número de mortos no mundo todo, mas o Covid ele fez muitas vítimas, pessoas que ficaram muito doentes, pessoas que morreram, pessoas que até hoje têm a sequela, né? Vivem a sequela desse tempo. Tem gente que até hoje tem algumas dificuldades com relação à respiração. Tem gente que ficou com sequelas na memória e sofre com esquecimentos. Pessoas que perderam o paladar e alguns que até hoje não recuperaram o paladar, o olfato, enfim. Então esse vírus foi terrível e trouxe realmente muita tristeza para o mundo. Comigo não foi diferente, porque no dia 25 de março de 2020, eu fui internado com suspeita de Covid e 2025, ou melhor, 25 de março, 25, 26, 27, 28 de março já havia uma constatação de que era Covid e eu já estava entubado. Sou 29, 30, 31 e no dia 1º de abril foi o dia mais triste nesse processo todo, porque foi o dia onde os médicos eles chamaram minha família para decretar a minha morte. Eu já estava há 5 dias, né, entubado, 100% ventilado, e os médicos chamaram minha família. E na verdade o que os médicos disseram foi o seguinte: eles disseram para minha esposa, olha, o seu marido ele não tem como voltar, o Covid tomou todo o corpo dele. E é interessante que eles usaram essa expressão, né? O Covid está por todo o corpo do seu marido, o vírus, e a nossa expectativa é que ele tenha um ataque cardíaco, e se nós reanimá-lo, ele viverá em estado vegetativo. Então, nós sugerimos que a senhora assine esse termo, que é um termo muito comum usado aqui para situações como essa, uma autorização, dando aos médicos a autoridade para não me reanimar. Ou seja, caso eu tivesse uma evolução no quadro e eu viesse a ter um ataque cardíaco, porque o coração estava tomado pelo vírus, eles precisavam de uma autorização para que eles não me reanimassem e deixassem eu morrer, porque o quadro era de morte. Minha esposa estava ouvindo aquilo tudo, muito atenta. Meus filhos estavam acompanhando, né?
meus 4 filhos, ainda bem jovens e um deles adolescente ainda, e uma situação bem difícil. Depois da minha esposa ouvir os médicos e entender tudo através da tradução que foi feita, porque talvez você não saiba, nós moramos aqui nos Estados Unidos há 10 anos. Em 2020 nós estávamos morando, ainda estamos, né? Aqui na cidade de Nashua, no estado de New Hampshire, bem ao norte do país. E só abrindo parênteses, eu fui, se eu não me engano, o primeiro paciente grave na ala para Covid desse hospital. Um hospital muito importante aqui no norte do país, um hospital bem avaliado, enfim. Então, eu estava hospitalizado nesse local e, enfim, após os médicos falarem com minha esposa ela deu uma resposta que com certeza não foi dela, foi algo assim inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ela, quando foi questionada, ela disse para os médicos o seguinte: olha, doutor, meu marido ele é um homem de Deus, ele pertence a Deus e eu não posso dar qualquer resposta sobre a decisão da vida dele sem antes consultar a quem ele pertence. Então eu preciso orar. Isso, obviamente, de uma forma muito respeitosa e compreendendo o que estava acontecendo, mas sem perder a fé. E a minha esposa diz que o médico ele olhou para a tradutora e olhou também para os meus filhos e perguntou: eles estão entendendo o que está acontecendo? Porque ele viu uma calma, uma tranquilidade muito grande diante daquele processo. Inclusive, eles tinham oferecido à minha família diversas caixas de lenço. Eles deixaram à disposição nessa conversa, porque foi em uma sala no hospital. Eles deixaram diversas caixas de lenço à disposição, né? Essas caixas de lenço na expectativa de que houvesse muito pranto. E isso não aconteceu. E ele, como eu disse, achou estranho, porque a reação da minha esposa e dos meus filhos foi de muita estrutura baseada, obviamente, na fé. A minha esposa pediu licença aos médicos e à equipe que estava presente. Ela disse que ela retornou para a UTI onde eu estava. Ela, obviamente, ela não podia entrar, nem as crianças, então eles ficaram em um vidro. Depois eu vou ver se eu coloco a imagem aqui, alguma foto. Ela se posicionou nesse vidro, que era uma grande janela, e que podia me ver, né, dali. E ela falou com os meus filhos o seguinte: olha, vamos orar pelo seu pai. E se a gente tiver que chorar, a gente chora aqui, diante de Deus, na presença do Senhor, em oração e louvando a Deus. E ela disse que ela, junto com as crianças, eles começaram a cantar uma canção e uma canção até bem conhecida que fala sobre Deus de milagres, né? Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E ela saiu do hospital e foram para foram para casa
entraram em contato com a família e da nossa família que mora no Brasil e amigos que estavam já em oração por mim, pela minha situação, e ela disse que ela falou pro pessoal, gente, a hora de lutar é agora, a hora de guerrear em oração é agora. Então, quem puder, clame ao Senhor pela vida de Eliseu, porque a situação, os médicos desenganaram. Ela, aquele mesmo dia, depois de um período longo de oração, isso aconteceu aqui em casa, com pastores, amigos, a igreja que nós congregávamos, nossos parentes lá no Brasil. Enfim, após esse tempo de oração, ela diz que recebeu uma ligação do hospital. Isso aconteceu pela manhã, manhã e tarde, e a noitinha, por volta de 5, a tardinha, por volta de 5, 6 horas, ela recebe essa oração, ou melhor, essa ligação do hospital. E nessa ligação, o médico ele diz o seguinte: olha, nós realmente não temos mais o que fazer com o seu marido. Ele, ele está desenganado, como você sabe. E ele diz uma coisa, mas apareceu uma oportunidade em um hospital lá numa cidade chamada Lebanon, que é mais ao norte dos Estados Unidos. Lebanon é uma cidade já em fronteira com Vermont, já próximo de Vermont. E apareceu uma vaga para ele ser atendido lá. Porém, o seu marido vai ter que entrar numa espécie de programa, porque ele vai ser medicado por um remédio que nós não temos certeza da eficácia. Resumindo, é como ele estava dizendo o seguinte: seu marido vai ser uma cobaia. Esse remédio nunca foi administrado em ninguém com nenhum ser humano com Covid, um remédio chamado Remdesivir, e nós não temos como dar certeza de nada a respeito disso. E o interessante é que essa informação, essa notícia do médico, podemos dizer assim, essas boas novas do médico, aconteceu exatamente no dia 1º de abril, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, e por isso me veio essa memória. E uma outra coisa muito interessante é que no dia 1º de abril, lá no Brasil, é considerado como um dia, acho que é o dia da mentira, né? Eu vou colocar meu telefone aqui, que eu estou entrando aqui no trabalho e eu preciso me identificar. E depois a gente continua a nossa conversa aqui. Só um minutinho. 2 minutinhos e eu já volto a conversar. Pessoal, hi. Thank you. You too. Então, os médicos, eles falaram isso: olha, tem essa possibilidade, só que seu marido falou para minha esposa, só que seu marido vai ter que ser transferido para essa unidade, para esse hospital, e a viagem era entre 1 hora e meia, 2 horas de dirigindo,
e havia uma série de possibilidades nada agradáveis, porque eu seria transferido para uma unidade, uma UTI móvel, e durante o, o trajeto muita coisa podia acontecer. Eu poderia ter uma crise, o vírus poderia gerar qualquer coisa e eu poderia chegar nesse hospital morto. A verdade era essa. E a Adriana lembra que diz que o médico ele falou coisas como: nós não temos nenhuma nenhuma expectativa, nós não podemos garantir nada, nenhuma garantia, né? Mas o melhor que a gente puder fazer pelo Eliseu, nós vamos fazer. O próprio médico disse que estavam conseguindo uma ambulância, a melhor que tinha à disposição, uma ambulância muito equipada, como se eu tivesse realmente na mesma UTI que eu estava no hospital. O médico disse que 2 enfermeiros estariam me acompanhando nessa ambulância, que naquela época era algo realmente muito difícil, porque ninguém queria ter contato com alguém que tinha o Covid. Enfim, ele deu todo o suporte, ele colocou todo o suporte à disposição, mas não deu nenhuma garantia. E minha esposa entendeu que aquilo era um sinal de Deus. Ela fala que ele ligou exatamente no momento que ela estava orando e ela falava coisas para Deus como: Senhor, o Senhor faz coisas tão grandes, né? E ela disse que estava no parking lot, no estacionamento lá do nosso apartamento onde a gente morava, e tinha uma vista para o céu, né? Para as florestas, e ela orava assim: Senhor, o Senhor fez isso tudo, o Senhor é tão grande. E ela falava: basta só um sopro. Eliseu só precisa de um sopro no pulmão para que ele volte à vida. Aí Deus começa a soprar, porque nesse exato momento foi o momento que o médico liga para ela e dá essa notícia: olha, tem essa possibilidade, um sopro, um sopro. E ela diz que imediatamente ela, ela aceita aquela proposta do médico, ela autoriza, e eu sou transferido no dia 2 de abril, porque esse sopro aconteceu no dia 1º. No dia 2 de abril, eu estava já nesse hospital sendo internado. Na mesma madrugada, do dia 1º para o dia 2. E ali Deus começa a agir usando uma medicação que não tinha nenhuma comprovação de que daria certo. E Deus começa a agir. Eu estava com o pulmão 100% ventilado, ou seja, eu costumo dizer que bastava tirar a tomada da parede que eu morreria. Porque eu estava só sobrevivendo graças a essas máquinas. E eles me aplicaram a primeira dose no dia 2 de abril, pela manhã, e já à tarde, de forma espantosa, começou a ter uma, uma reação. Uma reação. E aquilo foi evoluindo até que eu voltei, até que eu saí do coma. E eu lembro que eles deram para minha esposa uma expectativa de 7 dias para que eu voltasse definitivamente, porque eles tentaram me reanimar, me trazer de volta a primeira vez, eu não correspondi bem.
os enfermeiros dizem, os médicos, que eu voltei muito, muito agressivo, muito exaltado, e eles me sedaram de novo, e eles falaram para minha esposa, olha, o Eliseu só vai voltar daqui a 7 dias.